Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Rayana Jasper, especialista pedagógica da Escola de Idiomas Wizard. Bom dia, Rayana, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo contigo? Tudo certo. Rayana, antes da gente falar um pouquinho mais da tua profissão, conta pra gente um pouco da tua infância, de onde você é natural. Eu nasci e cresci aqui em Teutônia, sou apaixonada por essa cidade, né? E eu acho que vou ficar aqui pro resto da vida, se tudo der certo. Eu estudei no Colégio Teutônia a minha vida inteira, me formei lá, tanto no ensino regular quanto no curso técnico. Fala um pouquinho da tua família. Bom, meu pai é o Ricardo Jasper, minha mãe é Roseli Schrer, e meu pai foi vereador aqui de Teutônia, a maioria das pessoas deve reconhecer o nome. Minha mãe é professora, o pai também foi professor durante muito tempo, trabalha ainda na Sertel. A mãe atualmente é aposentada, mas atuou tanto na rede pública quanto na rede privada de educação, né, em áreas desde lecionar os bem pequenininhos até a alfabetização dos primeiros níveis. Inspirações. E ao final do ensino médio você foi para o curso de letras. Foram eles um pouquinho desse motivo da escolha? Na verdade, não diretamente. Por eles, eu teria ido para uma outra direção. Não que eles tivessem me influenciado, mas eles sempre me fizeram pensar muito sobre onde eu atuaria, como seria a minha carreira, dependendo da minha escolha. Mas a ideia de fazer letras foi surgindo assim aos poucos. Na verdade, eu passei pelo jornalismo, um semestre na Univates, aí eu vi que não era aquilo que eu queria, porque eu estava ainda lutando contra o óbvio, né? Porque a pessoa era apaixonada por português a vida inteira, e aí decidi parar de lutar contra isso e fui fazer letras. E desde o primeiro dia na faculdade foi assim, meu Deus, esse é meu lugar. Conta um pouquinho mais de como foi esse processo e do teu primeiro emprego. Na verdade, eu demorei um pouquinho para atuar como professora mesmo. Eu, logo que troquei para o curso de letras, eu atuei no Conselho Municipal de Educação. Ali eu tive experiências assim, sem iguais, porque eu aprendi muito sobre como a escola pública acontece, como é que as leis acontecem, por que elas existem, e eu estava sempre atualizada. Então aquilo ali foi realmente importante para a construção da minha carreira e da minha personalidade como professora, né? Aí, um tempo depois, eu decidi, então, arriscar, entrar na sala de aula, quando eu participei de uma bolsa de iniciação à docência do governo federal, o PIBID. Essa bolsa a ideia dela é que os professores em formação entrem em sala de aula nas escolas públicas da região para tentar transformar o aprendizado, fazer o aprendizado ser mais eficiente. Claro, a gente tinha que ler artigos, a gente tinha que embasar teoricamente, ou seja, mais conhecimento, e colocar na prática depois na sala de aula. Desde o primeiro dia ali na bolsa eu pensei, eu não sei, isso aqui não... Tenho medo de entrar na sala de aula, né? Mas vamos lá. Chegou no primeiro dia da prática do PIBID, eu falei para as gurias, me deixa um pouquinho de lado, deixa eu primeiro observar e me habituar. Mas foi uma coisa de louco, porque eu entrei na sala de aula e eu tinha que me meter ali, sabe? Eu tinha que falar, eu precisava falar com os alunos, interagir e começar a botar em prática algumas das coisas que eu já tinha descoberto até ali. Não tinha experiência, mas eu acho que o fato da minha mãe ser professora tá na veia, sabe? Isso acho que passa de geração em geração, né? Porque eu sempre pensei na minha mãe como meu modelo, né? A pessoa que eu queria ser quando crescer. E aos poucos eu tô chegando lá. Então ela sempre foi uma inspiração. Então quando eu entrei na sala de aula, eu pensei como a minha mãe faria. E aí eu fiz. O legal é que você via ela planejando e preparando em casa, e hoje você, no início da sua carreira, você também conseguiu usar isso como exemplo. Exatamente. Eu podia... Muitas vezes, na verdade, nem era só aquele exemplo. Era eu sentar com a minha mãe, tal situação, tu pode me dar um conselho? Como é que tu agiria diante disso?
E, de novo, né, eu estou sempre buscando saber mais e mais sobre cada tipo de aluno que a gente tem, porque a gente sempre tem que reconhecer que um aluno aprende de um jeito, o outro de outro. Mas aí eu dizia para ela, mãe, assim, como é que eu posso agir? E ela sempre me passou todo o conhecimento dela e facilita bastante. O PIBID, esse programa que você comentou, é em parceria com a Univates também. Sim, atualmente ele funciona um pouco diferente do que funcionava na minha época, mas a ideia, a essência dele permanece a mesma, né? O governo federal disponibiliza bolsas para qualificar o ensino público no Brasil, né? Porque a gente sabe que isso é uma questão um pouco delicada ainda, né? Rayana, e como foi a escolha? Porque a gente sabe que letras existem várias variações entre português e mais alguma língua ou literatura. Como foi essa tua escolha? Na verdade, eu tava com um pé atrás sobre fazer o inglês. Mas aí eu pensei, espanhol, inglês. A minha mãe disse, pelo menos nisso eu vou te ajudar. Vai pro inglês que sempre falta professor em sala de aula. E aí eu falei, vamos fazer o inglês. Mas eu tenho que confessar que inglês não era muito minha praia na época. Até o dia que eu entrei para dar aula de inglês. Ali alguma coisa mudou dentro de mim. E eu comecei a realmente me dedicar porque eu queria ser excelente, dando aula de inglês excelente, para os meus alunos poderem absorver o máximo de mim e, obviamente, eu poder aprender com eles também, porque ser professor é isso, é troca, né? A gente está falando aqui na tua vida profissional, mas lá no ensino médio você também escreveu um livro. Sim. Foi, na verdade, desde o início do ensino fundamental, eu rabiscava algumas coisas, sabe? Aquela coisa assim, uma inspiraçãozinha, primeiro amor de adolescente, né? Melhor inspiração. E aos poucos eu fui escrevendo, até um dia a professora Kátia disse pra mim, tu podia fazer isso aqui, levar isso aqui a sério, né? Começa a escrever mais, me traz pra ver. E aí eu comecei a mostrar pra ela, pra alguns colegas, incluindo a Bruna, né? E aos poucos eu fui desenvolvendo mais e mais essa vontade que eu tinha de escrever, de botar sentimento no papel, né? E aí no terceiro ano, tanto a Prof. Kátia como o pessoal da coordenação do colégio me pediram se eu gostaria de publicar essas poesias que eu tinha, porque eu tinha uma coletânea de quase 200 poemas. E aí a gente fez uma seleção do que era mais interessante e lançamos o livro, com o auxílio de alguns patrocinadores, né? Voltando a falar agora da etapa profissional, hoje você atua na Wizard Idiomas. Desde quando você está lá? Eu comecei a trabalhar na Wizard em 2016, na metade do ano, mais ou menos, com intensivos treinamentos. E desde então eu vi que aquele lugar ali era onde eu queria estar, porque era uma parte de um sonho. Quando eu vi que eu servia para ser professora de inglês, como eu disse, eu queria ser a melhor naquilo, eu queria ser muito boa, porque eu queria poder ensinar alguém a falar um outro idioma, sabe? A idealização de ver os meus alunos aprendendo, mesmo que seja meia dúzia de palavras soltas, aquilo me motiva, até hoje me motiva, já me motivava na época e ainda me motiva. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para a Wizard, eu lembro que eu estudei muito. Há alguns anos já eu vim estudando, mas quando eu recebi a oportunidade da entrevista, eu lembro de estudar como nunca antes, porque eu queria aquele emprego. E eu acabei conseguindo a vaga, me dediquei muito, tive que melhorar muito como profissional, porque eu não tinha tanta experiência, ainda mais numa escola particular, mas acredito que deu tudo certo, porque depois de um tempo eu tive a oportunidade de me tornar especialista pedagógica. Eu atuo na coordenação pedagógica da escola, onde eu consigo ainda mais auxiliar os alunos a desenvolverem as suas habilidades. A Wizard, que tem um estilo todo diferente de ensino para o aluno, é bem dinâmico. Isso, a gente trabalha com muita fala, né? O aluno, ele vai, claro, desenvolver a escrita e leitura, mas o objetivo principal é falar, é o aluno conseguir se comunicar. Em casa ele vai ter a parte toda escrita para fazer, mas na escola a gente trabalha falar. O aluno vai reproduzir, ele vai ouvir muita coisa, porque aí é que ele desenvolve realmente a fala. Então, a gente trabalha com mais de 100 frases por lição. Então, o aluno sai realmente afiado desde a primeira lição, né? E eu acho que isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela metodologia Wizard, porque eu já na primeira aula eu via resultados. E isso é extremamente motivador para os professores, né? A gente vê
cara, olha os meus alunos, sabe? Eles estão falando 1, 2 lições e eles já estão quase craques, né? Então, realmente, me encontrei dentro da Wizard. Lembrando que os alunos podem começar a estudar a partir dos 3 anos. Isso aí, os nossos alunos pequenininhos começam a partir dos 3 anos e eles percorrem todos os nossos níveis de ensino, né? Claro, a gente tem metodologias adequadas para cada nível, né? Os bem pequenininhos a gente chama de TOTS, são os 3, 4, 5 anos. Eles começam com aulas muito dinâmicas, muito lúdicas, a gente usa fantoches, dados, é brincadeira na sala de aula, com conteúdo, obviamente, mas de uma forma bastante divertida, digamos assim. Aí a gente vai para os kids, que já começa a ficar um pouquinho mais sério, eles têm temas para fazer, mas ainda continua a ideia do lúdico em sala de aula, é realmente brincar para aprender. Então, tanto é que os nossos livros, praticamente todos eles, vêm com kits de jogos junto, que eles jogam pelo menos a cada lição ou a cada 10 lições eles têm um jogo maior. Então, isso também facilita o aprendizado da criança, porque a gente tem que lembrar que criança aprende brincando. Então, é isso que a gente valoriza na Wizard. Eles têm aulas de culinária, eles têm momentos de piquenique. A nossa escola tem uma estrutura muito legal, porque eles também têm um playground lá fora, onde nós podemos desenvolver atividades ao ar livre com eles, o que é realmente importante no desenvolvimento da criança. Então, é tudo muito bem pensado. Aí a gente tem a série Teens, que é voltada para o público adolescente, que também já exige um pouquinho mais deles. Não é mais tão brincadeira, porque a gente já quer desenvolver as habilidades num novo nível. E depois dos teens nós temos os livros voltados para os adultos, que também já tem uma metodologia pensada para um outro tipo de aprendizagem, né? Porque a gente sempre tem que lembrar, a diferença da criança é que ela tem um cérebro limpinho, né? Não tem muita informação ali, então tu vai estar acrescentando coisas ao mesmo tempo em que ele adquire a língua portuguesa. Enquanto que um adulto já tem, às vezes já tem o português. Aqui em Teutônia a gente tem muitas pessoas que falam já o alemão, né, os dialetos. Então tudo isso acaba sendo, pode ser um fator positivo, mas também pode ser negativo, porque eles acabam trocando, aí a estrutura da frase é diferente nas 3 línguas. Então a metodologia é pensada para cada tipo de aluno que a gente tem. Ser professor é se reinventar a cada entrada em sala de aula. Exatamente. A gente se prepara muito, a gente planeja muito, mas a gente nunca sabe o que o aluno vai estar esperando da gente e como o aluno vai estar naquele dia. Nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos, então nós entramos em sala de aula, o aluno pode estar num dia ruim, o rendimento dele não vai ser tão bom quanto. Aí entra a capacidade do professor de ser empático, de se colocar no lugar dele e dizer: tá tranquilo, semana que vem a gente revê isso aqui, tá? Não te preocupa. Ou então de dar um abraço no aluno. A gente tem uma dinâmica que a gente faz no início da aula com os alunos kids, principalmente os TOTS e os kids, que é eles podem escolher entre um bear hug, um abraço de urso, um high five ou uma crazy dance no início da aula. Então o high five é a batidinha nas mãos, e o crazy dance seria uma dança maluca que eles podem fazer tanto com o professor quanto com os coleguinhas. Então eles já entram na sala de aula se sentindo parte daquele grupo, né? Então tudo isso a gente pensa, porque não é só dar aula. Entrar na vida do aluno, tu faz parte da vida daquele aluno. Então a gente não adianta só pensar, vou passar conteúdo. Nós somos responsáveis por ensinar eles não só a língua inglesa. A gente tenta ensinar para eles outras coisas. Eles nos perguntam sobre N assuntos, né? Às vezes coisas que eles não têm coragem de pedir para os pais, eles vêm e perguntam pra gente. Então, somos professores, a gente tá aqui para ajudar do jeito que der, né? Rayana, hoje tá mais difícil de conseguir captar a atenção do aluno em sala de aula? É sempre mais difícil, mas eu acredito que aí entra de novo a preparação do professor. Como é que tu usa as tuas ferramentas, as ferramentas que tem lá fora, a favor do desenvolvimento do teu aluno? Porque nós, principalmente ali na Wizard, eu posso falar por experiência, nós usamos os celulares na sala de aula, a gente usa vídeos na sala de aula, a gente está muito assim ligado nas tecnologias.
Então, os nossos alunos, eles acabam gostando, porque daí tem o joguinho de tabuleiro, que é uma coisa super antiquada para eles, só que ele tem realidade aumentada, que a gente usa o celular, os bonequinhos dançam, cantam, é bem divertido. Então, a gente tem recursos que facilitam isso. E nada impede que recursos parecidos sejam utilizados. Não é só ali na Wizard que a gente tem, nós temos vários sites que são ótimos para o aprendizado da língua inglesa nas escolas regulares, né? Então, o professor também tem que ter essa maleabilidade de se abrir para o que tem de novo lá fora, né? Não dá para ficar sempre só no papel e caneta, né? Rayane, infelizmente o nosso tempo é curto, mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso ouvinte. Afinal, tudo que você falou aqui agora serve de inspiração. O que eu posso dizer, tanto para as pessoas que buscam a carreira na área da educação, quanto para os nossos alunos, é que nós temos uma caminhada bem complicada pela frente. A gente sabe que o mundo está em constante mutação, mas o que a gente pode fazer é nunca desistir, é nunca deixar de acreditar que o professor pode fazer a diferença, de que nós podemos juntos mudar as coisas. Porque a educação é a base de tudo, né? A gente sabe que sem educação nada acontece. Então, se a gente pode valorizar a profissão, que nós façamos isso. Tanto nós, professores, mostrando que sim, nós merecemos estar fazendo o nosso trabalho e nós merecemos o salário que nós ganhamos, os nossos alunos também merecem o nosso melhor e eles reconhecem isso. Eles reconhecem a importância do nosso papel. E é isso que eu peço para vocês. Reconheçam o trabalho do professor. Muito bacana, eu quero agradecer a tua presença no nosso programa hoje e já fica o convite para que você retorne em breve. Muito obrigada. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Rayana Jasper, especialista pedagógica da Wizard Idiomas. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.